Bem, boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É uma satisfação enorme estar aqui, conduzindo, mediando essa mesa. Eu vou fazer um pouquinho de mediador, sabe, Armando e Tony, mas também eu vou fazer algumas considerações enquanto um time, né? Queria desde já também agradecer a presença dos dois palestrantes, né, o Armando e o Toninho, que a gente conhece no dia a dia, né, o Antônio, né, de estarem aqui conosco, né, para tratar dessa questão sobre as condicionalidades do VAR para 2023. O Antônio Correia Neto, aqui do meu lado, conhecido como Toninho, ele é coordenador geral de operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição de arrecadação do salário educação, no âmbito do FNDE. E aqui à minha direita nós temos o Armando Amorim Simões, que é pesquisador da Diretoria de Estudos Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, né? E eu vou ler um breve currículo aqui, começando quando eu for apresentar cada um deles, né? Mas dizer assim, da importância do que está sendo o novo Fundeb, a aprovação do novo Fundeb, importante conquista de nós, educadores. Queria agradecer enormemente a cada dirigente municipal da educação, porque foram vocês que atenderam aos pedidos da Undime para estar fazendo essa mobilização durante toda a tramitação, tanto da emenda constitucional como da lei que regulamentou o Fundeb, né? Foram vocês que, em plena pandemia, quando todo o país estava desarticulado, quando todos os educadores estavam desarticulados, foram vocês que mobilizaram lá nas pontas as suas redes, né, os seus educadores, seus professores, seus funcionários, para mobilizar os parlamentares e fazer ser aprovado, né, em caráter de urgência, apesar de 5 anos de discussão, mas não estava pautado no Congresso, né, naquele ano 2000, não era prioridade, e foi graças a esse trabalho de mobilização, e a Undime se destacou como nesse trabalho de mobilização de articulação nacional em prol do Fundeb, porque sem o novo Fundeb nós teríamos entrado em colapso no ano 2021 no sistema educacional brasileiro, né? E nós tivemos tantas outras instituições que estiveram, inclusive do terceiro setor, que também estiveram mobilizando, né, para que a gente tivesse, de fato, o Fundeb aprovado, né? Mas eu gostaria de começar ressaltando que essa oportunidade de estarmos aqui pessoalmente, ressaltando esse trabalho que foi importantíssimo para conscientizar os nossos parlamentares, né, o Congresso Nacional, da necessidade, naquela época, né, em agosto de 2020, da gente estar, de fato, aprovando a emenda constitucional do novo Fundeb, né? E com ela vieram muitas conquistas, muitos desafios, muitas inovações, e dentro das inovações é que nós não teremos mais uma forma só de complementação pela União, né? Nós tivemos essa complementação sendo expandida de 10% para 23%, parcelados em longos 6 anos, né, até 2026, né? E essas complementações, que antes era só uma, agora são divididas em 3 complementações, né? A VAAF com F no final, né? Valor anual aluno Fundeb, né? Que era um modelo anterior que permaneceu e foi preservado para não desfalcar aqueles estados e municípios que já recebiam complementação. O VAAT, que é um mecanismo novo, muito mais equitativo, que considera o ente federado, independente do estado em que ele faça parte. Então, municípios com menor poder econômico, localizados em estados com maior poder econômico, que antes ficava de fora da complementação do VAAF, passaram a ser integrados no VAAT. E o VAAT trouxe também uma inovação, que ele traz com ele 2 subvinculações que são importantes, né, que 50% do recurso da União deva ser empregado dessa complementação em educação infantil. Para isso, os municípios, né, acham que é 50%, mas não é 50%, é o indicador da educação infantil de cada município de cada ano, que é o percentual que ele deverá aplicar do VAAT na educação infantil, e não necessariamente 50%, como muitos contadores no Brasil inteiro estão interpretando e estão achando, né? E a fórmula de cálculo do indicador da educação infantil está aqui do meu lado, o Armando, a gente acompanhou o trabalho dele, eu gosto muito, que ele é um técnico realmente excelente, qualificado, trabalho muito bom, e ele que fez praticamente sozinho, né, a fórmula de cálculo, apesar de algumas críticas ao modelo que ele propôs, mas ninguém sugeriu nada melhor, né, Armando?
né? Então, foi o que ficou, né? E, particularmente, eu gostei do modelo dele, né? Então, assim, aquele indicador da educação infantil foi construído pelo Hermano e ele está aberto a sugestões para melhorar, né, Hermano? A cada ano a gente está aqui para aperfeiçoar. E, por último, o VAR, né? Que eu, nas minhas andanças por esse Brasil todo, eu costumo dizer que o VAR é a cenourinha do bolo, né? O VAR é a cenourinha do Fundeb, aquela cenourinha foi colocada lá para nós coelhinhos, né? Nós professores, secretários da educação, que somos os coelhinhos, começar a correr atrás dessa cenourinha para ganhar uma fatia dessa cenourinha, nem que seja a casca dela, né? Mas, então, é um pouco disso do que é o VAR. Ele é uma política de indução, é uma política de motivação, é uma política de reconhecimento, é de estímulo e de incentivo às redes públicas que apresentaram as melhores práticas de gestão educacional e, consequentemente, vão ter os melhores resultados, né? Então, ela foi criada como essa política de motivação para que nós, né, quando digo nós, começa pelos gestores, né, que estão aqui, nós e nossas equipes de professores e funcionários façamos o melhor lá nos nossos municípios para que a gente, de fato, venha a ser reconhecido e fazer parte desses municípios que irão ser contemplados com o VAR. Os secretários têm tido muita dificuldade em conversar com os prefeitos para convencer, Armando, os prefeitos, Toninho, a aderir às constitucionalidades do VAR, porque nenhum prefeito quer abrir mão da constitucionalidade 1, quer abrir mão de indicar os diretores das escolas para fazer seleção, começa por aí, né? E eu tenho dito muito ao secretário, a primeira coisa que você tem que dizer para o prefeito, o VAR, ele não é dinheiro. O VAR, ele é reconhecimento público social que vai ser publicado nos 4 cantos desse país. Então, pense, aquele município que não sai na lista dos municípios habilitados ao VAR, o constrangimento, primeiro para vocês que são secretários do município, para os professores daquele município e para o prefeito que vai pagar um preço bem caro nas eleições, porque, com certeza, a oposição vai explorar muito os municípios que não estiverem habilitados para o VAR, se a falha for do município, e eles vão dizer exatamente por que o prefeito não aderiu ao VAR, que ele não vai pegar bem, ele não vai ficar bem na foto, né, em saber que ele não abdicou de escolher os diretores das escolas em função de um processo mais transparente, mais participativo e mais democrático. Ele pagará o preço, ele tem, conforme o tribunal, né, o Supremo Tribunal garante, o cargo comissionado diretor é um cargo de livre nomeação e exoneração pelo chefe do executivo eleito, mas ele poderá fazer isso mediado por um processo técnico de seleção. Se ele não quiser fazer, é um direito que ele assiste, mas certamente ele pagará um preço social muito alto com a implantação, agora pelo Fundeb, do mecanismo do VAR. Então, a primeira coisa que você tem que alertar, você está disposto a pagar esse preço? Quando sair no próximo ano a lista dos municípios habilitados e o seu município estará de fora, é o primeiro ponto que você tem que perguntar ao seu prefeito. Segundo ponto é dizer que o VAR ele veio para ficar, não é só para 2023 não, é todo ano. Então, seu município é tão rico que não precise mais buscar dinheiro federal, né? Então, é a segunda pergunta que você tem que fazer para o prefeito. Você está disposto também a não querer fazer parte da partilha desses recursos do VAR, que para esse primeiro ano, né, Toninho, acho que deve ser algo em torno de quase 3 bilhões, a estimativa para o próximo ano de quase 3 bilhões que serão distribuídos. Toninho, ele é mais pessimista, né? Ele diz que é 1 bilhão e 600, com base na arrecadação atual, estou corrigindo aqui, mas eu sou mais otimista, eu acho que vai ser algo quase bem perto de 3 bilhões, com certeza, tá bom? Então, assim, isso no primeiro ano, que será 0,75% do VAR. No ano seguinte já vai ser um valor maior, 1,5%, no outro ano 2%, até chegarmos a 2,5%. Então, se será, vamos arredondar, 2 bilhões no primeiro ano, quando nós chegarmos lá no 2026, será, né, algo superior a 5 bilhões, 6 bilhões por aí, né? Então, não é pouco dinheiro, né? Então vale a pena realmente nós fazermos um esforço, o dever de casa, até porque o prefeito foi eleito e vocês foram escolhidos por eles para serem gestores, para fazer, não politicagem, mas fazer política educacional, né? Política educacional que dê resultado e que venha a ser reconhecido publicamente pelo Ministério da Educação, através do Fundeb, através do VAR, tá bom? Então, esses são os 2 aspectos que devem nortear a sua conversa, a sua abordagem com o seu prefeito.
Se você não quiser, copie esse vídeo, mas mostre para ele, que aí vocês vão estar desobrigados de dizer isso, né? Então foi o Alessio que disse, foi um Jimmy que disse, né? Eu estou falando aqui em nome do Luiz Miguel, que está ali na minha frente. Luiz, se eu estiver errado, você me corrija, tá bom? Né? Mas, bem, isso é importante. E o mais importante também, em relação então, essa política do Vale veio realmente para estimular. Não é assim, não é que tudo, que nós só vamos trabalhar por dinheiro, mas o ser humano necessita de reconhecimento, seja reconhecimento público desse trabalho, seja um reconhecimento financeiro em forma de investimento. Né? Dito isso, o Fundeb ele traz, do VAAF, desculpa, ele traz 5 condicionalidades. Né? Dessas 5 condicionalidades, para o ano de 2023, nós, município, vamos ter que dar de conta de 2. Né? Nós tivemos uma reunião, o Tony faz parte da comissão, eu também, né, o Luiz Miguel, né, são 5 da Undime, a Francinete está aqui na minha frente também, né, é um de cada região, e nós fazemos parte dessa comissão, que a gente debate, discute, né, então, assim, para esse primeiro ano, conforme a gente discutiu, e saiu a resolução número 1, a primeira resolução dessa comissão, os municípios deverão tomar de conta e cuidar apenas de 2 condicionalidades. A terceira condicionalidade ficará a critério do Armando, que ele vai explicar aqui para vocês, né? A quarta será a critério do Estado, e a segunda foi dispensada pela Lei 14.276, né? Que, por conta da pandemia, aquela exigência de ter 80% dos alunos avaliados no 5º e no 9º ano do SAEB, ela foi dispensada para esse ano por conta da pandemia. Mas não esqueça, próximo ano é ano de SAEB, se vocês não tiverem 80% dos meninos no 2º ano, que se Deus quiser vai ser incluído o 2º ano, vai voltar a ser novamente censitária. Se vocês não tiverem 80% dos alunos no 2º, no 5º e no 9º ano, também esqueça VAR. Né? Então, não vai ser... A gente está pegando carona na pandemia e foi anistiado pela Lei 14.276. Mas no próximo ano, todo mundo correndo atrás dos meninos, né? Lá no Ceará, tem um monte de cearense aqui, né? No dia do SPAES, que é a prova local, do sistema local, a gente vai tirar menino até debaixo de cama, né? Então, tem menino que quer fazer a prova, então a gente não perde um aluno. Em média, a participação dos municípios do Ceará, tanto no SPAES como no SAEB, ela ultrapassa 100%. Por quê? Porque a gente coloca todos que estão estudando e os que admitiram, que foram admitidos depois. Então, nenhum município é abaixo de... Né, Armando? Armando esteve conosco lá, passou um tempo lá no Ceará, coordenando essa parte lá no Ceará, né, e assim, causa estranheza quando a gente vê a participação do município 100%, 101%, 102%, 103%, como é que pode? É porque são todos que estão matriculados, mais os que entraram. Quem veio de fora também é avaliado. Bem... Então, se nós vamos dar conta da condicionalidade 1 e a condicionalidade 5, vamos fazer aqui, eu peço licença ao Tony, ao Armando, para fazer uma breve, eu estive fazendo lives a pedido dos meus colegas presidentes seccionais, eu estive no Tocantins, né, Francinete, estive na Bahia, que meu amigo aqui, Raimundinho, eu estive virtualmente, sabe, pessoal, que eu também trabalho, né? Eu estive no Mato Grosso do Sul, no Piauí, Maranhão, onde mais que eu estive, né? Recentemente, depois daquela live do Conviva. Né? Como a live do Conviva foi a primeira que a gente fez pós-resolução, a partir daquela live eu estive nesses estados, onde a gente pôde aprofundar um pouco mais essas discussões e a gente contribuir com o debate, com os gestores educacionais. Então, em relação à constitucionalidade 1, que ela trata da seleção de gestores... Aí, Toninho, você me complementa também, que você faz parte da comissão, também, porque eu vou... entrar agora aqui nas condicionalidades. Mas aí é bom que reforce, ela refala também. Né? A seleção de gestores. Gente, o que está em jogo não é a seleção ou eleição de gestores. Tem muita gente reduzindo o debate do VAA à seleção de gestor, à constitucionalidade 1. A constitucionalidade 1 se trata de gestão democrática. Na lei está escrito seleção de gestores. Aí tem alguns mais céticos que dizem, mas gestão democrática não é seleção e eleição de diretor. Não, claro que não é. Mas também não existe gestão democrática sem seleção pública, transparente e participativa dos gestores. Não se faz educação de qualidade com um péssimo gestor. Não existe escola boa com gestor ruim, nem o inverso é verdadeiro. Tá bom? Então, o primeiro princípio para você conseguir uma gestão eficiente, eficaz, é você fazer uma gestão democrática. E um dos pilares fortes da gestão democrática são mecanismos transparentes, participativos
e democráticos de escolha dos gestores escolares, né? Então, por isso que ele é tão importante e foi colocado logo como a constitucionalidade 1. Essa aqui é que vai derrubar quase todos os municípios, porque vocês não vão ter ainda a condição, nesse momento, de convencer, tecnicamente, os prefeitos de vocês a abrirem mão desse poder dele de indicar seus diretores, né? Então, com isso, o que vai acontecer? Quem passar, né, que eu digo assim, que as constitucionalidades do VAR, Armando, é como se fosse uma corrida com obstáculos. São 5 obstáculos que foi colocado na nossa frente. Quem passar nesses 5 obstáculos, então vai receber uma fatia maior, porque serão poucos que passarão, tá bom? Então, o valor será maior e a recompensa será até mais justa com quem fez o dever de casa, né? Então, vocês estão falando aqui de gestão democrática. Vamos ter a clareza que gestão democrática não se restringe e não se resume somente à eleição, mas sem ela também não existe gestão democrática. Tá bom? Primeira reflexão para nós que somos educadores e fortalecer nosso discurso com os professores, o nosso discurso com os nossos vereadores e com os nossos prefeitos. Segundo, ele exige, né, a lei exige, a comissão aprovou, que até o dia 15 de setembro você vai ter que ter uma legislação, o nome é legislação municipal aprovada, publicada, né, sancionada e publicada, para que você possa estar inserindo, você, secretário municipal de educação, possa estar inserindo lá no CIMEC, né, num lugar que depois eu vou dizer onde é, né, que o MEC já disse, né, vai estar inserindo lá essa legislação. O nome está dito legislação. Então, para esse primeiro momento, nós discutimos muito, eu e o Toninho estavam mais na comissão, e a gente entendeu que legislação poderá ser, nesse momento, uma lei, se o município já tiver, qual é o cenário ideal, que dá mais estabilidade à política educacional. Mas se você não tem uma lei e você tem uma Câmara de oposição, que é aquela oposição pela oposição, que faz de tudo para te atrapalhar e atrapalhar seu prefeito, então você não precisa dessa Câmara. Então você vai lá, o prefeito baixa um decreto, tá bom? Então poderá ser normatizado por lei ou por decreto. Então, assim, ou ainda por uma portaria do secretário municipal de educação. Então, vocês têm, para esse momento agora, a opção de escolher qual dispositivo legal que vocês vão fazer. Eu costumo dizer, e tenho dito nas lives, não perca o bonde. Tem a história do cavalo selado, né? Não sei se... A história do cavalo selado é que ele passa poucas vezes na sua frente. Quando ele passa, você tem que se segurar pelo rabo, né? E pegar esse cavalo mesmo. Se você deixar passar o cavalo selado, ele não vai passar outra vez, não. Quem perder a oportunidade de aprovar uma lei agora, dificilmente fará no outro cenário sem essa mobilização nacional que está sendo feita em torno dos políticos. Entendeu? Então, se vocês perderem o bonde, dificilmente vocês terão a oportunidade de fazer com tão boa qualidade que o momento atual. Então, não perca a oportunidade de fazer a lei do seu município. E eu tenho dito muito assim, não perca também a oportunidade histórica e política de ser você, o secretário da Educação, a secretária da Educação, que fez o projeto de lei da eleição do seu município. E diga mais para o seu prefeito, né, Francinete? Não perca a oportunidade de ser o prefeito que sancionou a lei da gestão democrática do meu município, tá bom? Então, para prefeito que é vaidoso, né, que vai entrar para a história, vai adorar ouvir isso, né? Então... Não, mas aí a gente dá um jeito, é mais fácil. Se a gente convencer o prefeito, é mais fácil convencer a Câmara, né? E aí nós vamos usar a nossa competência de educadores e vamos levar todos os professores para a Câmara. Se tiver uma Câmara que dificulte, marque no dia da audiência, convoque todas as escolas municipais, que todo professor é favorável à seleção de gestores. Leve tudo para a Câmara, que eu duvido, na frente dos professores, a Câmara lotada, o plenário lotado, um vereador ter coragem de dizer que vota contra a seleção de diretores, tá bom? Então, nesse momento, politicamente, nós temos que convencer da importância os prefeitos. Então, poderá ser esses 3 dispositivos. Segundo, seleção, eleição. Muita gente está entendendo errado também, não está compreendendo. A lei é muito clara. Tem que ser seleção, entendeu? Tem que ser seleção. Se vocês já têm uma lei que vocês fazem eleição, sem ter nenhum critério de seletivo prévio, que privilegie o mérito e a competência e o conhecimento dos candidatos, essa sua lei não serve e não atende, vocês vão ficar de fora do VAR, entendeu? Então, assim, eu participei numa live de um estado que quase todos os municípios já têm uma lei que tem eleição, né? Eu disse, excelente, vocês estão muito evoluídos.
né? Vocês estão muito evoluídos porque vocês já fazem seleção. Mas é só uma eleição. Mas é só uma eleição pela comunidade onde se candidata qualquer candidato, mesmo pessoas que não têm condição de ser eleito, mas tem uma enorme liderança e acaba sendo eleito, e depois que é eleito, começa a fazer besteira na escola, né? Então, assim, só a eleição não atende o que está na lei. Então, aproveite, agora faça um adendo à sua lei e insira a seleção. Eu não quero saber da eleição. Digamos que o seu prefeito não quer ouvir ou essa palavra da eleição, porque no dia da eleição os vereadores vão tudo para dentro das escolas, transforma a eleição da escola num palanque político. Eu não quero eleição no município. Se você não quer eleição no seu município não quer eleição, por exemplo, Sobral não faz eleição. Estou dizendo Sobral que é o top do Brasil hoje, é Sobral, né? Então, assim, eles não fazem seleção, mas eles têm um rigorosíssimo processo de seleção de mais de 4 fases, entendeu? De 4 etapas. Então, eles investem enormemente na seleção dos gestores. Então, se você não quer fazer eleição, não faça, mas não perca a oportunidade de fazer a lei de seleção, tá bom? Então, você pode escolher ou uma lei só de seleção, ou uma lei de seleção e eleição. Só não pode ser, né, Toninho? Só eleição, tá bom? Outra coisa, quem pode concorrer? Quem é concursado, quem é professor do município, ou temporário pode concorrer. Isso fica a critério do prefeito, fica a critério do município. A maioria dos planos de carreira, Estatuto Magistério dos Municípios, já tem dito que só pode concorrer à figura do diretor quem é do quadro efetivo da Secretaria da Educação. Se tem, não mexa, deixa lá, entendeu? Então, mas se não tem, o prefeito agora que está fazendo a lei, ele pode decidir como é que ele quer. Ele quer que concorra todo mundo, até mesmo uma pessoa que não é da escola, mas é muito bom, está dando aula lá na escola particular, e ele quer que seja o diretor da escola dele, quer abrir, ótimo. Se ele pensa assim, ele poderá fazer, tá bom? No caso do Estado do Ceará, né, Armando, a lei estadual de seleção de diretores, seleção e eleição, no Estado, ela permite que pessoas que não tenham vínculo com o Estado possam se candidatar e concorrer, e nós temos muitos diretores hoje lá, bons diretores, que não são, inclusive, da rede. Eles entraram como diretores, depois gostaram tanto, foram fazer o concurso para se efetivar na rede, hoje são professores e diretores, mas isso fica a critério do município e do que está na sua legislação municipal. Terceiro, a lei fala seleção de gestores, legislação de seleção de gestores. Nós, a comissão, entendemos que, para esse momento também, o termo gestores escolares, estamos falando de diretor. Então, não é obrigado a ter uma lei que selecione o diretor e o coordenador pedagógico, fica a critério do município. Se seu prefeito quer fazer uma seleção para tudo, é excelente, né? Vocês estão no caminho certo. Aproveita o processo, vai gastar dinheiro com a empresa para fazer a seleção, a universidade, não sei o quê, já faz, seleciona logo todo mundo, seleciona o diretor, coordenador, secretário escolar, já pega todo o núcleo gestor, né? Não sei se no estado de vocês trabalham a concepção de núcleo gestor. Núcleo gestor são todos os cargos que compõem a gestão de uma escola, né? Que a gestão da escola não se refere somente à figura do diretor. Um bom diretor que não tem um bom coordenador pedagógico, ele não vai a lugar nenhum também, só passa pela porta, né? Então, assim, vocês vão decidir se vocês querem uma lei que faça seleção do diretor ou do diretor e os demais cargos do núcleo gestor das escolas municipais de vocês. Isso está a critério de vocês, do município de vocês. Essas são as 3 observações gerais em relação à legislação. Agora eu vou fazer também algumas considerações. Isabel está aqui hoje, do MEC. Tá? Eu e a Isabel, a gente tem conversado muito, até a gente pediu muito para que a Isabel saísse com alguma coisa orientando essa questão de processos democráticos nas escolas, orientando esse processo de até construção desses mecanismos, mas acho que não houve tempo hábil suficiente para a produção de um documento mais consistente para ampla divulgação nacional. Mas, então, eu vou fazer aqui algumas dicas. Muitos secretários têm me ligado, têm ligado para o Luiz, ligado para um time todo, pedindo um modelo. Nós não vamos dar um modelo, né, Francinete? Lá no seu estado, todo mundo pediu no Tocantins. E outros estados que eu passei, todo mundo também pediu, né? Por que a Undime não vai sair com modelo? Né? A gente, por uma questão muito simples. Primeiro, não contrate consultoria. Não contrate consultoria para fazer o projeto de lei do seu município.
Você sozinho, ou você com sua equipe pedagógica, pesquisando o que já existe de vastidão de modelos e experiência no Brasil, e estudando, você tem condição de fazer o melhor projeto de lei do seu município. Se você quiser fazer de forma mais participativa, chama os diretores da sua escola para dar as sugestões, chama os professores, faça uma consulta pública, faça uma live, manda todo mundo dar sugestão para o projeto de lei de vocês. Vocês vão ver como é uma experiência riquíssima fazer de forma participativa. Então, não precisa contratar, gastar um centavo com consultoria. Porque as consultorias, elas pegam o mesmo projeto de lei, aí chega para você quer com eleição, com seleção, você quer com isso, não sei o quê. Então, já pega um negócio lá pronto, manda para o teu município, às vezes esquece até de apagar o nome do município anterior, você manda para a Câmara com o nome do município contrário, e a lei do seu município é aprovada com o nome de outro município. Né? Então, assim, não gaste dinheiro com consultoria, tá bom? Façam vocês mesmos, viva essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser a melhor lei que vai ser construída no município de vocês. Né? E aqui a gente está para ajudar vocês a construir a melhor lei do município de vocês, porque será a lei com a cara do município de vocês, será a lei com um grau de democracia que existe na realidade cultural do seu município, tá bom? Agora, algumas dicas, né? Primeiro, nós não podemos fazer uma lei ignorando a legislação nacional, né? Um princípio legal, qualquer lei municipal ou estadual que fira uma lei nacional, ela não tem legalidade. Se ela não tem legalidade, ela é passível de nulidade todo e qualquer ato decorrente dessa lei. Qualquer pessoa pode questionar e qualquer promotor, qualquer juiz derruba o ato administrativo imediatamente porque ele não goza do princípio da legalidade, que é um dos 5 princípios da administração pública. Em relação à questão da legalidade, o que diz a nossa legislação nacional? Né? Eu fui conselheiro do Conselho Nacional nos últimos 4 anos passados, né? Então a gente tem uma vasta legislação que já normatiza essa questão da figura do gestor educacional. Né? Vamos começar pela LDB, que já não é tão nova, é de 96, a gente participou de todo o movimento para a construção e aprovação da LDB lá nos anos 80, né? Não sou tão... Você é minha idade não, mas também eu participei desse movimento de discussão e defesa lá nos anos 80, e na LDB ela tem 3 artigos que já em 96, né, ela já dizia quem era que tinha que ser diretor escolar, o que precisa de requisitos mínimos em relação à formação e à experiência. Então, anote aí, vocês não podem ignorar o que diz o artigo 61, que é o artigo 61 que vai dizer no inciso 3, quem pode ser diretor de escola, tem que ter formação, ele vai dizer. O artigo 64, ele reforça o artigo 61 e explicita com todas as letras quem pode ser, qual é a formação mínima para ser gestor, que tem que ter formação em pedagogia ou pós-graduação. Ele só diz isso, a LDB não amarra nada. Agora, alguns conselhos estaduais amarram. Aí diz que tem que ser pós-graduação em gestão escolar. Se seu conselho estadual amarrou, você tem que seguir agora o seu conselho estadual, ou seu conselho municipal. Mas a LDB deixou bem ampla, ou é formação em pedagogia, ou pós-graduação, que pode ser especialização, mestrado ou doutorado. Certo. Segundo, o artigo 67. Aí outra pergunta, então. Então, para ser diretor tem que ser formado em pedagogia? Tem. Se você não for formado em pedagogia, você pode ter qualquer licenciatura, mas você vai ter que ter um curso, né, de pós-graduação, no mínimo de especialização, tá bom? Então, recomendo ver o que diz o Conselho Estadual de vocês, se fechou essa questão. E o artigo 67. O artigo 67 diz que ninguém poderá ocupar o cargo de diretor de escola sem uma experiência docente. Isso aí não é questão de você querer colocar isso na sua lei, não. Você é obrigado a colocar isso na sua lei. Você, para ser diretor, tem que ter experiência. O artigo 67, ele diz só experiência docente. Ele não diz que é de 1 ano ou é 3 anos. Isso fica a critério do Conselho Estadual ou do Conselho Municipal. Vocês têm que ver o que é que diz o Conselho de vocês, se exige uma experiência mínima de 1 ano ou de 3 anos. Alguns conselhos exigem 3 anos, porque é o período de estágio probatório. O mínimo que se espera que, para ser professor, você tem que passar por 3 anos de estágio probatório. Então, eles exigem 3 anos. O Conselho do Ceará mudou agora, baixou para 1 ano só.
né? Antes era 3 anos, baixou para 1 ano só de experiência. Então, vocês vão ver, mudou agora a resolução, agora 2 meses atrás. Então, vocês vão ter que ver o que é que o Conselho do Estado de vocês diz em relação a essa experiência. Eu tenho um conselho municipal, eu sou sistema, eu sou autônomo, então eu vou mandar o conselho meu aprovar uma resolução dizendo do jeito que eu quero. Não, não pode. Não tem validade nenhuma. Às vezes o prefeito quer mandar dizer, não, bota aí aberto para que qualquer pessoa possa fazer, um economista, um contador, não sei o quê, bota aí todo mundo aí passa lá no conselho, diz que o povo do conselho lá que vote, né? E tem alguns conselhos menores que eles não têm muita autonomia política. Aí acaba aprovando tudo que o gestor quer, não é assim? Né? A gente tem essas realidades. Não adianta fazer isso porque não tem legalidade, tá bom? Então, assim, vamos fazer a coisa correta mesmo, seguindo o rito, tem que ter essa condição do que está na LDB, não pode fugir a esses 3 artigos, né? E tem mais um documento recente, nós aprovamos no Conselho Nacional da Educação há 1 ano atrás, né? Que foi a BNCC de formação, né? Que é a resolução número 2, né? Eu tive a oportunidade de participar de toda a discussão da resolução número 2, e nós definimos quais eram as cargas horárias dos cursos de formação de professores. E lá está dito que, para ser diretor de escola, você pega a resolução número 2 de 2019, do Conselho Nacional de Educação, vá por ela, porque você não vai errar nunca, né? Pega a resolução número 2 e pega o artigo 22, né? Aí lá está tudo escrito, tudo isso que eu acabei de dizer, está tudo escrito lá bem bonitinho, da formação mínima à experiência mínima para ser diretor. Outra, por último, para encerrar, que a Viva já cortou minha fala, né? E o Tony já está impaciente aqui, né? Que eu sei que, Tony, você não ia dizer isso que eu estou dizendo. Aqui é uma dica de quem é educador e quem estuda gestão também, né? Há alguns anos, né? Bem, gente, seleção, a lei diz seleção pública gestor. Claro que seleção pode ser qualquer tipo de seleção. A entrevista na seleção, você pode fazer um projeto de lei dizendo que vocês vão fazer uma comissão de seleção na Secretaria da Educação, que vão entrevistar os candidatos e vão selecionar o diretor? Pode, mas não deve, entendeu? Porque esse é o pior dos modelos. É o modelo mais fraco, é o modelo mais subjetivo, é o modelo mais passivo de questionamento. Se um candidato com mestrado ficar reprovado na entrevista, ele vai lá no Ministério Público no outro dia, protocola lá um pedido denunciando o processo, lá vem um promotor te intimar para mostrar como foram essas entrevistas, os critérios que vocês utilizaram e por que você reprovou uma pessoa que tinha mestrado e aprovou uma pessoa que só tinha formação em pedagogia. Então, você, para não passar por esse constrangimento, não vamos investir nesse caminho mais fácil, não, porque às vezes o caminho mais fácil é o caminho que dá mais dor de cabeça. Então, assim, tem muito prefeito sendo assessorado por péssimas consultorias que se diz da educação, mas não são da educação. Não, prefeito, montar um projeto de lei, está aqui, um projeto de lei, você faz só uma entrevista, você escolhe quem você quiser. No final, você diz às pessoas, vai ser escolhido só o que você quer. Aí os prefeitos caem na cantiga, né? Não é assim, Elza? Eles caem na cantiga e acham que é um modelo mais fácil. Mas vem um monte de dor de cabeça depois e é para o resto da vida, tá bom? Então, a entrevista, né, ela sozinha, ela é muito vulnerável. Agora, a entrevista articulada com outra fase de seleção, ela vai, porque a entrevista tem seu valor. A entrevista tem seu valor. Não estou dizendo que a entrevista não deva ser utilizada, não. Ela sozinha, que ela é muito frágil pelo alto grau de subjetividade que ela contém. Eu posso fazer um processo, então, Alessio, somente com prova de currículo? É bem facinho. Eu monto uma comissão aqui na secretaria, o povo entrega os títulos, faço um edital, publica a pontuação, pode, mas não deve, entendeu? Uma seleção só por papel, você não vai chegar nos bons gestores. Se você, de fato, quer chegar nos bons gestores, não vai ser uma prova de títulos que vai lhe permitir separar o trigo do joio, tá bom? Então, não faça também um processo só de prova de títulos, porque no papel cabe tudo. Tem gente que faz 30 cursos, quando você faz uma pergunta de um curso, ela não sabe nem a metade do curso, né? Então, assim, muita gente tem papel, tem diploma, tem uma pilha de diplomas, mas não tem o conhecimento necessário para ser o gestor de uma escola. Então, a prova de título, pela prova de título, sozinha, ela é muito pobre, mas ela, aliada a outros processos, como a entrevista, ela se torna importante. Aí eu vou dizer por quê, né?
Porque numa prova de título você consegue ver a experiência por onde ele passou, consegue ver a formação inicial e a formação continuada desse candidato. Então, isso são aspectos importantes a serem considerados, mas não pode ser só isso. Ah, Alessa, então nem vou fazer nem entrevista, nem vou fazer só mesmo a prova mesmo, já estou convencido. Não, só a prova de conhecimento, também sozinha, ela é muito pobre. Não faça, entendeu? Poder fazer, vocês podem, mas não faça. Porque numa prova, ela avalia determinadas habilidades. Aquela pessoa fez aqueles cursos, estudou, aprendeu tudo, foi lá na prova, acertou 100% das suas questões. Quando você chama a pessoa para conversar, a pessoa não tem traquejo, não tem manejo, não sabe lidar com as pessoas, né, é muito truculenta, é agressiva, não tem controle emocional. Então, não vai ser numa prova escrita que você vai ver se aquele candidato tem, de fato, essas características que são importantes para um diretor. Então, a prova também de conhecimento, sozinha, ela é muito pobre. Mas a prova de conhecimento, junto com a prova de títulos e a entrevista, aí sim você tem um processo que você consegue ver tanto a questão cognitiva, o conhecimento, o saber adquirido daquela pessoa, você consegue ver por onde ela passou, o que ela fez, o que ela aprendeu, e você consegue ver as habilidades que são requeridas para o cargo de diretor numa entrevista, entendeu? Então, no mínimo, eu oriento que no seu projeto de lei já diga que será a seleção, porque lá vai pedir, né, irmão? Lá no sistema pede o artigo para dizer como é que é feita a sua seleção, né, Toninho? Lá tem que colocar a lei e depois abrir uma caixinha para você dizer quais são o artigo da lei que diz como é que é feita a seleção, né? Então, lá é importante que você diga que a sua seleção será composta por no mínimo, 3 fases: prova de conhecimento, prova de títulos e entrevista. Isso é fundamental. Mas a Márcia, que está aqui na minha frente lá do Paraná, ela é muito sofisticada. A Márcia vai querer ir lá para Cascavel um modelo muito mais evoluído, né? Então, a Márcia vai fazer em Cascavel uma outra coisa muito diferente. Ela vai fazer um curso pós todas as fases, que é a última peneira, né? Então, ela vai fazer a peneira com psicólogos, com analísticos, com educadores, com psicopedagogo, analisando esse candidato com situações de problema. Ela pode... Ótimo, excelente. Ela vai ter o melhor modelo de seleção do país. Então, vocês podem criar e inovar. Então, eram essas minhas considerações. E aí eu vou passar agora aqui para o Armando, que vai falar para nós. Não, eu vou começar com o Armando, porque o Armando ele vai falar para nós da constitucionalidade 3, né, que não são vocês que vão calcular. Quem vai calcular é o INEP. O Armando faz parte da equipe do INEP, que vai definir as fórmulas de cálculo da constitucionalidade 3. A constitucionalidade 3 é aquela que mostra que você melhorou o desempenho, da sua rede e que você diminuiu as desigualdades econômicas e algo muito interessante, a questão das desigualdades raciais, né? Então, o Armando, ele é graduado e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Políticas Sociais e Planejamento e Desenvolvimento de País pela London School Economic and Political Science e PhD em Educação pela University of Sussex, na Inglaterra. Ele é da carreira de especialista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, tendo sido secretário municipal da Educação, que nos honra, tá bom? Não sabia que você tinha sido secretário, eu fiquei feliz de saber. Secretário estadual adjunto, que foi lá no Ceará, tá bom? A gente importou, na época, o Armando para a gente, né? E também foi diretor de projetos educacionais do MEC, né? E diretor do Plano Plurianual do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Atualmente trabalha como pesquisador no Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, e dedica aos temas de acesso e equidade à educação, avaliação e monitoramento do Plano Nacional de Educação e Financiamento da Educação, gestão do sistema de ensino, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Então, eu gostaria que Armando falasse um pouco, que tem muitos dirigentes que têm dúvida como será calculado, né, se seu município, como é que vai ser calculado se eu melhorei, como é que vai ser calculado se eu diminuir a questão da desigualdade, dos alunos que são mais pobres, dos alunos que têm um poder aquisitivo maior, daqueles alunos que são da cor negra, daquele aluno que é branco, que é pardo, né, da questão das diferenças de cor, né? Então, o Armando vai dizer para nós um pouco como é que o INEP está pensando. Esse documento ainda não está pronto, é bom que dizer que algumas coisas o Armando não vai dar uma palavra final, porque eles têm um prazo até o dia 31 de setembro, né, Toninho, para apresentar...
30 de agosto para apresentar agora para a gente, até 30 de setembro nós vamos deliberar aprovando o estudo que o INEP está preparando. Mas ele vai dar para a gente algumas pinceladas de como será isso, tá bom? Alô, alô. Bom, boa tarde às secretárias municipais de educação, secretários municipais de educação. É um prazer enorme estar aqui nesse Encontro Nacional da Undime. Agradecer aqui ao Alessio, né, por compartilhar com a gente toda essa abordagem inicial dele sobre as condicionalidades. Cumprimentar o meu colega Toninho, aqui do FNDE. Agradecer a Vivian, que está aqui conosco, né, por ter viabilizado a minha participação hoje aqui com vocês. O objetivo aqui é um pouco compartilhar com vocês uma parte da base legal, né, que orienta essa nova parcela do Fundeb, né, do VA. É de uma importância enorme esse debate, né, sobre financiamento. Esse auditório, né, está bastante cheio hoje, o que demonstra um pouco da importância do debate do financiamento na educação nacional, né. O Toninho vai explorar um pouco mais com vocês, na sequência, a estrutura, né, mais geral do Fundeb. Eu vou estar focando um pouco mais nos aspectos da parcela VAR, né. Acho que, na parte inicial das condicionalidades, o Alessio já avançou bastante, a gente vai poder passar um pouco mais rápido por esse aspecto, né. O tema da mesa proposto é os critérios, né, para a definição dos fatores de ponderação e as condicionalidades para recebimento do VAR, né, mas eu vou tentar focar um pouco aqui na parcela VAR, nos seus aspectos estruturais, né, do ponto de vista do que diz a lei, e situar um pouco para vocês de como é que está a parte de indicadores que são utilizados para essa parcela, né. Então, é importante entender que essa terceira parcela contributiva da União, né, de financiamento do Fundeb, chamada complementação VAR, ela, de fato, é uma bonificação por desempenho, né. Ela não tem a mesma função da complementação VAF e da complementação VAT, que são complementações para construir a equidade na capacidade de financiamento das redes, tá certo? Tanto que se estabelecem, né, valores mínimos nacionais, abaixo dos quais nenhuma rede pública pode se encontrar, do ponto de vista da sua capacidade, e a União faz essa complementação. Parcela VAR é diferente. Parcela VAR é uma parcela que bonifica desempenho das redes públicas e depende de um conjunto de fatores, na verdade, 3 conjuntos de fatores, né? O primeiro conjunto de fatores é o atendimento a essas 5 condicionalidades de melhoria de gestão, às quais o Alessio se referia até o momento, né? Atendidas as condicionalidades, as redes públicas, tanto municipais quanto estaduais, se habilitam a participar da parcela VAR. Então, essa é a primeira condição. O segundo fator, né, que interfere na participação à parcela VAR diz respeito à melhoria de indicadores de atendimento e de aprendizagem com redução das desigualdades. Esse é exatamente o texto que está na Constituição Federal hoje, né, por conta da Emenda Constitucional 108, né, e essa condição de melhoria de indicadores de atendimento e de aprendizagem é uma condição também para participar da parcela VAR, tá certo? E, por último, né, um terceiro aspecto que envolve a participação na parcela VAR, e esse aspecto vai determinar o quanto, de fato, a rede pública vai receber, né, ele é de natureza classificatória, né? Então, ele vai se aplicar, esse terceiro conjunto de critérios, né, apenas aquelas redes que forem habilitadas, né? Então, as redes habilitadas, então, elas serão posicionadas, né, numa classificação por resultados, né, a partir desse conjunto de indicadores, né, e essa classificação é que vai definir o coeficiente de participação da rede nesse conjunto de recursos, né. Então, é preciso entender que esta parcela é uma parcela de bonificação à semelhança daquilo que a Emenda Constitucional 108 está exigindo, né, dos estados hoje, de criação de uma parcela de ICMS educacional, também na forma de uma bonificação por resultados aos municípios, né, na definição da repartição da quota-parte municipal do ICMS. Então,
o mecanismo é semelhante. Tanto existe hoje uma proposta na Constituição para que se crie uma bonificação por resultados dos estados em relação aos municípios na forma de repartição do ICMS, como existe, com recursos da União, uma política semelhante que será implementada a partir dessa parcela VAR, né? Bom, a parcela VAR está definida, né? Aliás, os indicadores, né, para a gente ficar no tema dos indicadores, estão definidos no artigo 5º da lei, que, na verdade, reproduz o texto da própria Constituição, né? No artigo 212-A, no seu inciso 5º, a linha C, reproduz exatamente o que diz o artigo 5º, inciso 3 da lei do Fundeb, né, que é a complementação VAR, que terá ao final de implementação do Fundeb 2,5% do total do fundo, né, ela será repartida para aquelas redes que cumprirem condicionalidades e apresentarem evolução de indicadores, né, tanto de atendimento quanto de aprendizagem, com redução de desigualdades, né. E essa evolução de indicadores de aprendizagem é feita com base no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, no SAEB, né. Bom, as condicionalidades eu não vou me deter, o Alessio já detalhou bastante, elas estão definidas no parágrafo 1º do artigo 14 da lei, do Fundeb, né. É importante dizer que o INEP é responsável por informar ao FNDE os dados referentes às condicionalidades 2 e 3, né? A 2 que é referida à participação nos exames nacionais e a 3 referida à redução de desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, né? A 2, como já foi mencionado, está com seu efeito suspensivo para o SAEB 2021, dado o contexto da pandemia, então ela não será aplicada como critério de habilitação para 2023, não é? Mas as demais condicionalidades serão aplicadas, né? Então, essas duas são informadas pelo INEP e as outras 3 condicionalidades são informadas por vocês, né, entes federativos, sendo que a condicionalidade 4, que diz respeito à lei de ICMS, como também foi destacado aqui pelo Alessio, ela é informada pelas secretarias estaduais de educação, tá certo? Porque diz respeito a uma lei de iniciativa do governo estadual, correto? A lei, além de indicar, né, os indicadores que balizam a distribuição do recurso VAR, ela define parâmetros metodológicos, ou seja, como é que esses indicadores devem ser construídos, né? E aí tem vários aspectos nessa lei. A metodologia de cálculo está definida lá no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, né? Vai se considerar o nível e o avanço, o nível de desempenho alcançado, né, no SAEB, em cada rede, e o avanço obtido entre 2 ciclos de avaliação, né? Isso está na lei. Sendo dado maior peso para o avanço em relação ao nível. Isso favorece aquelas redes que estão fazendo um maior esforço e, portanto, às vezes saem de uma condição de resultado mais baixa, mas conseguem promover avanços maiores no seu resultado e, portanto, terá maior peso nesse indicador o avanço em relação ao nível, né? O outro aspecto é que esta média de resultados ela tem que ser ponderada, está lá no inciso 1º. Ela tem que ser ponderada pela taxa de participação nos exames e por uma medida de equidade da aprendizagem, que a gente já vai mencionar essa medida de equidade da aprendizagem. Além disso, né, esses indicadores do VAR têm que levar em consideração a taxa de aprovação, né, em cada etapa da educação básica ofertada pela rede, e tem que levar em consideração as taxas de atendimento escolar, não é? Considerando, buscando captar, direto ou indiretamente, não é? Também a evasão, não é? A gente vai chegar depois no modelo do indicador, como é que isso vai ser sugerido, né? Por último, o parágrafo 3º da lei, em termos de parâmetro metodológico, define o que essa medida de equidade ela tem que ter, né? Ou seja, essa medida de equidade na aprendizagem ela vai ser, primeiro, baseada nas escalas de níveis de aprendizagem do SAEB, né? Segundo, essa medida de equidade ela vai considerar a distribuição dos alunos nesses níveis da escala, né? Tentando valorizar e dar mais peso aos alunos que estão em níveis mais avançados da escala, não é?
comparativamente àqueles alunos que se encontram nos níveis mais baixos. Então, toda a distribuição de alunos da sua rede, nas escalas de aprendizagem do SAEB, quanto mais alunos você tiver nos níveis mais avançados da escala, maior peso você vai ter no seu indicador para efeito da distribuição do VAR, né? E, por último, você tem ainda, além dessa questão da distribuição dos alunos, dentro da medida de equidade, vai se avaliar como que os grupos sociais se diferenciam na sua rede em relação aos resultados. Que grupos sociais são esses, né? São os grupos divididos por nível socioeconômico, então vai se utilizar o INSE, também calculado pelo INEP, para verificar a desigualdade entre, por exemplo, o quartil superior, os 25% mais ricos na rede, os 25% mais pobres, em termos do INSE. Não é? Como que se diferencia a média desses dois grupos? Não é? Como se diferencia a média do grupo, por exemplo, dos negros e dos não negros, não é? Em termos de diferenças raciais, e também como se diferenciam as médias dos grupos de alunos com deficiência e sem deficiência. São parâmetros que a lei colocou e o indicador que o INEP irá produzir terá que levar em consideração esses parâmetros. Então, isso é o que a lei define em termos da metodologia para medir os indicadores de atendimento e de aprendizagem, né? Aí o parágrafo 4º, só en passant, só para destacar para vocês, nesse parágrafo 4º que da lei, né, no artigo 14, que foi incluído agora na revisão da lei de dezembro de 2021, que excepcionalizou a aplicação da condicionalidade 2, né, para efeito da habilitação para 2023, então o parágrafo 4º é o que isenta, né, as redes do cumprimento da condicionalidade 2 para que elas possam participar do VAR em 2023, então está amparado no parágrafo 4º. E, por último, o artigo 15 da lei diz que a distribuição da complementação VAR, definida lá no inciso 3, né, ela considerará a evolução dos indicadores que estão definidos no artigo 14. Então, esse indicador, nesse formato que a gente discutiu em termos metodológicos, é o que vai presidir a distribuição dos recursos do VAR, tá certo? Então, o que significa isso? Que uma rede que apresente melhor resultado de atendimento ou melhor resultado na aprendizagem, né, ela terá, sendo atendidas as condicionalidades, obviamente, ela receberá, em termos per capita, um valor superior a uma rede que tiver tido um pior resultado, né? Então, todas as redes habilitadas e que apresentarem melhoria receberão uma parte do VAR, mas receberá uma parte, em termos per capita, maior aquela que apresentar um melhor resultado, tá certo? Esse é o mecanismo de incentivo ao desempenho. E aqui eu trago um início de uma modelagem, de uma estruturação desse indicador, né, que está sendo pensado. Todos esses parâmetros que eu mencionei que estão na lei, eles têm que estar previstos na estrutura do indicador, né? Então, esse indicador VAR está sendo pensado inicialmente como um indicador que tenha dois componentes, né? Esses dois componentes seria um componente ligado à melhoria do atendimento, para avaliar a melhoria do atendimento, e um outro componente para avaliar a melhoria da aprendizagem, né? Então, aí do lado esquerdo, o componente de melhoria do atendimento, eu acho que está bem pequeno, não sei se vocês estão conseguindo ver, ele seria formado por um índice de melhoria da cobertura, né, juntamente com o índice do abandono escolar. Então, como é que funcionaria, né? Você tem um índice que vai aferir a melhoria da cobertura daquela rede pública, não é? E essa melhoria da cobertura ocorrendo, ela vai se observar ainda o índice de abandono. Então, duas redes que têm o mesmo índice de cobertura, mas uma tem uma taxa de abandono maior, essa que tem a taxa de abandono maior, ela terá um indicador de atendimento pior do que a que não tem uma taxa de abandono tão grande. Então, o abandono será, assim, um penalizador do indicador de cobertura. Então, você tem uma boa cobertura. Se você tem uma boa cobertura com baixo abandono escolar,
você tem um bom indicador de atendimento. Se você tem uma má cobertura e um alto índice de abandono, o seu indicador fica baixo, tá certo? E do lado direito, vocês têm a estrutura do indicador de aprendizagem, que teria, na verdade, uma estrutura análoga à que a gente apresenta para o atendimento. Seria uma estrutura composta por um índice de progresso na aprendizagem, que é dado pela média dos resultados nos exames nacionais do SAEB, naquelas etapas avaliadas. Então, se a rede tem 5º ano, 9º ano, ela é avaliada 5º ano e 9º ano. Se ela tem 5º ano, 9º ano, ensino médio, ela é avaliada nas 3 etapas ofertadas. Então, esse índice de progresso da aprendizagem ele fará uma média de resultados no SAEB das etapas ofertadas pela rede pública. Então, ele será um indicador de progresso agregado da aprendizagem naquela rede, em função das etapas que aquela rede oferece. E, do mesmo jeito que acontece do lado do atendimento, teria o índice de aprovação ali como um balizador também para ponderar essa média de resultados. Então, se você tiver um índice de aprovação muito baixo, né, aquele seu índice de progresso ele sofre uma penalização pelo fato de você ter um índice de aprovação muito baixo, que é o que acontece hoje com o IDEB. Né? O IDEB tem essa mesma estrutura, você tem lá um resultado, mas esse resultado ele é ponderado pela taxa de aprovação. E, dentro desse índice de progresso, você tem que levar em consideração, como a lei determina, tanto o nível quanto o avanço, como eu mencionei, sendo o avanço o componente de maior peso. E esse nível e o avanço, que são construídos em torno dos resultados de aprendizagem, eles têm que ser ponderados. Né? Isso também está na lei, a gente acabou de ver. Eles são ponderados por um ponderador de equidade na aprendizagem, que a gente está chamando aí P2, né, que está do lado de esquerdo, e um ponderador ligado à taxa de participação no exame nacional. Esse ponderador da medida de equidade, né, esse P2, ele terá na sua estrutura, na sua composição, todos esses ingredientes que estão aparecendo logo abaixo aí. Ou seja, vai se considerar a distribuição dos alunos pelos níveis de aprendizagem, e vai se considerar as desigualdades de resultado entre diferentes grupos sociais. Que grupos são esses? É o que a lei determina. Grupos de alunos de diferentes níveis socioeconômicos, grupos de alunos de diferentes raça e cor, no caso, sempre comparando negros e não negros, né, ou brancos e negros, né, e aqueles parâmetros ligados a desigualdades devido à deficiência. Então, na verdade, se pensa em fazer alguma composição com as desigualdades observadas na rede em torno desses grupos sociais, que entrará na composição desse ponderador P2. Né? E, para encerrar, e esse é o último slide, né, e depois eu posso comentar alguma coisa sobre a preocupação de vocês em relação à condicionalidade 3, ela não aparece aqui muito tratada nos slides, mas eu trago aqui alguns pontos de atenção para a proposta desses indicadores. Né? O INEP é responsável pela produção desses indicadores. Né? A gente tem feito alguns estudos metodológicos, algumas simulações, né? Algumas avaliações ex ante, né? De impacto desses modelos propostos sobre o resultado da distribuição de recursos, e, a partir dessas simulações, a gente está levantando já alguns aspectos que precisam estar na nossa atenção, né, que são aspectos que não são pouco relevantes. A gente está partindo do pressuposto, né, e já com o amparo lá da consultoria jurídica do MEC, né, que nos diz que é possível fazer essa interpretação da lei, a gente está definindo o componente do indicador VAR em termos de 2 componentes, como eu falei, um componente ligado ao atendimento e um componente ligado à aprendizagem. Né? Isso permitiria a bonificação das redes em um dos componentes ou nos 2 componentes. O que significa isso? Que a rede que melhorar o atendimento, ela poderá perceber parte dos recursos VAR, ainda que ela não tenha apresentado melhoria da aprendizagem, e a rede que apresentar melhoria da aprendizagem, ela poderia perceber uma participação no VAR também, mesmo que ela não tivesse alcançado uma melhoria do atendimento, tá certo? E, se ela tiver melhorado nos 2 componentes, ela, então, teria participação plena na parcela VAR. Né?
Então, essa é a proposta que a gente está em discussão com o Ministério da Educação a partir da interpretação do que diz o artigo 14 da lei, né? Isso, além de permitir uma participação maior de redes públicas na parcela VAR, ela permitiria também a vocês, gestores, né, da rede municipal, identificar, né, se vocês estão melhorando no atendimento e na aprendizagem de forma separada. O indicador sinalizaria isso para vocês de uma forma mais clara, né? Essa é a proposta. Essa é a proposta que nós estamos apresentando a partir o fato de que a Constituição fala em indicadores e a própria lei fala em indicadores. Então, a gente está pensando em termos de uma partição da parcela VAR, não é? De forma que você possa, com o seu indicador de atendimento, participar de uma distribuição de 50% dos recursos do VAR e, no componente de aprendizagem, participar de 50%, dos outros 50% da parcela VAR. É mais inclusivo essa solução e ela dá mais transparência para o gestor de por que ele está participando na parcela VAR. Ele está participando porque melhorou o atendimento, ele está participando porque melhorou a aprendizagem, então daria melhor manejo para vocês na gestão de identificarem isso, né? Segundo, né, a gente também chegou à conclusão, nos estudos prévios sobre esse indicador, que a gente tem que observar o número de matrículas de cada rede pública, né? No Brasil é muito diverso. A gente tem rede pública no Brasil com 35 alunos, rede municipal com 35 alunos, e a gente tem rede municipal com 3.330.000 alunos, né, que é o caso da rede de São Paulo. Então, a gente tem uma diversidade de tamanho de rede muito grande. Então, toda vez que você vai distribuir recursos no Brasil, do governo federal para os entes subnacionais, você tem que levar em consideração matrícula, porque, do contrário, você cria fortes distorções no valor per capita que você está distribuindo, né? Então, observar o número de matrículas, ele, de um lado, proporciona uma relação entre a bonificação paga, ela passa a ser proporcional ao tamanho da rede, não é? Então, uma rede maior, ela perceberá, em termos nominais, uma bonificação maior, não é? Mas isso garante, do mesmo modo, um equilíbrio no prêmio per capita pago. Então, embora no valor nominal essa premiação, essa bonificação venha a ser diferente, em termos per capita ela tende a atingir um equilíbrio, né? E a gente está tentando assegurar no modelo que haja um equilíbrio entre o valor per capita de premiação pago a cada rede, né? E os indicadores, nesse modelo, nessa proposição que a gente tem discutido, desenhado, a gente utiliza esses indicadores de melhoria da aprendizagem e do atendimento justamente como os fatores de peso das matrículas, percebe? Então, uma forma de considerar a matrícula e, ao mesmo tempo, considerar o resultado é fazer do resultado o fator de peso da matrícula, né? Então, quando você utiliza o resultado como um fator de peso, você diferencia a premiação per capita de cada rede em função do resultado, mas você assegura que não haja desproporções gigantescas em termos do per capita que você paga em termos de premiação a cada rede. Se a gente não considera as matrículas, a gente chega à discrepância, viu, Alessio, de modelos que a gente simulou, de pagar 10 centavos por uma rede muito grande, por aluno, e pagar R$15.000 de premiação por aluno em outra rede. Então, são discrepâncias muito grandes se você não leva em consideração o tamanho das redes. Então, é necessário levar em consideração o tamanho das redes. E como é que você diferencia essa premiação por resultado? Utilizando o fator de peso como sendo determinado pelo resultado da rede, né? Então, você vai ter um peso da matrícula da rede em função do seu resultado no atendimento, e você teria um peso da matrícula da rede em função do seu resultado de aprendizagem. Isso faz com que você consiga uma distribuição de recursos proporcional ao tamanho da rede, sem grandes discrepâncias do ponto de vista do valor per capita. E, por último, né, a gente também, nos modelos que nós temos discutidos, a gente tenta buscar manter esse intervalo de bonificações em termos per capita limitado. O que significa isso? É que a rede que recebe a premiação, que se encontra com o pior resultado de avanço, veja bem, para receber precisa ter avançado, mas tem aquela que avançou menos
entre as que avançaram e aquela que avançou mais, tá certo? O que a gente está tentando assegurar é que o prêmio per capita da que avançou menos não seja muito distante também do prêmio per capita da que avançou mais. Então, essa diferença ela vai obedecer a um fator de peso, aí a gente está propondo um fator de peso em torno de 2, que é mais ou menos a escala de pesos em que a ponderação das complementações do Fundeb da União circulam, quer dizer, a ponderação menor é 0,8, a maior é 1,95 hoje no Fundeb, então a gente considera que um fator de peso que varia de 1 a 2, ela garante também que não haja alguns efeitos indesejáveis dessa distribuição da parcela VAR. Porque, veja só, toda política pública, isso a gente precisa aprender do ponto de vista de desenho de política pública, toda política pública ela potencialmente tem efeitos adversos. O que são efeitos adversos? Você tem um objetivo que você quer atingir, mas, mesmo você atingindo esse objetivo, você pode estar criando efeitos negativos não previstos pelaquela política inicialmente, né? E, quando isso ocorre, a gente precisa identificar esses efeitos e tentar que, no desenho da política, a gente coloque alguns ingredientes para neutralizar os efeitos adversos dessa política. E um dos efeitos adversos potenciais da parcela VAR, viu, Alessio, é que ele tem uma potencialidade de ser uma parcela regressiva. O que significa isso? Ser uma parcela regressiva significa você estar enviando potencialmente recursos da União para redes públicas em estados ou municípios que já tenham um VAT maior. Por que isso? Porque você está premiando o resultado, né? E, quando você premia resultado, já acabou o tempo, né? Quando você premia resultado, você tende a premiar, em geral, redes que têm VAT maior. Existe uma correlação no Brasil, como existe em outros países do mundo, entre o nível de financiamento de uma rede e o nível de resultado que ela alcança. Então, quanto maior o resultado alcançado, maior o VAT, em termos do nosso conceito aqui no Brasil, né? Então, se eu estou premiando e transferindo recursos a redes de melhor resultado, eu acabo, indiretamente, transferindo dinheiro também a redes de maior VAT. E, nesse sentido, é que a parcela VAR, potencialmente, não necessariamente, mas potencialmente ela pode ser regressiva. Regressiva significa eu dar mais dinheiro para quem já tem algum dinheiro, né? Então, isso é o lado, vamos dizer assim, adverso, é o efeito adverso de uma política de bonificação por resultados. Então, a gente precisa calibrar o modelo para evitar que haja essa regressividade na distribuição do recurso. Professor, porque essa regressividade pode existindo, concluir, você desconstrói... Oi? Pode concluir, por favor. Sim, a gente vai concluindo. Então, essa limitação do peso seria nesse sentido, de você evitar os efeitos regressivos e, por último, evitar também uma captura da maior parte dos recursos do VAR por redes muito grandes. Então, porque uma rede muito grande, se ela tiver um fator de ponderação, um peso de resultado muito diferente de uma rede pequena, ela vai carregar com ela uma quantidade muito grande dos recursos, né? Então, a gente precisa, nessa modelagem, prever que as redes que são maiores, por exemplo, as redes estaduais, né, redes de capitais, redes de grandes cidades, que já têm, em geral, VAT elevado e têm bons resultados, né, muitas vezes, elas acabem capturando grande parte dos recursos VAR. Então, essas são preocupações que a gente está tendo na modelagem e acho que era um pouco isso que eu queria contribuir. Aí tem as perguntas, né? A gente pode esclarecer mais alguma coisa, se for o caso. Obrigado. Queria agradecer ao Armando. Só fazer uma consideração bem rápida antes de passar para o outro, né? Bem rapidinho, professor, que a gente Esse já está com o elemento que tempo bem o estourado. Armando trouxe em relação a considerar a questão das matrículas, a princípio, conversava com eles bastidores, havia me gerado alguma preocupação, porque isso não está na lei, né? Não está explícito na lei, mas, ao mesmo tempo, eu gosto do Armando que ele tem esse equilíbrio, esse sentimento de buscar o máximo de justiça e equidade. Quando você coloca, Armando, eu vi aí o último, ele funciona como atenuante, também para evitar que esse efeito do uso da matrícula ele venha fazer altas concentrações pelos municípios maiores e a gente acabe perdendo o foco do objetivo do VAR, né? Então, com esse último atenuante, que o maior ele poderá ter, no máximo, o dobro do menor, aí eu acho que já você busca um equilíbrio ao introduzir um elemento que não estava previsto, né? Então, acho que, por aí, acho que você quase me convenceu já, tá bom? Mas agora eu vou passar aqui para o
como o Armando falou, o que ele apresentou são ideias que ele está construindo a partir da lei e vai apresentar para a gente no dia 31 agora de agosto, para que a comissão possa analisar, deliberar e aprovar o modelo matemático que vai ser proposto pelo INEP. Então, passo agora para o Antônio Corrêa Neto. Ele é graduado em Gestão Financeira e Tributária pelo Uniceps, do Distrito Federal, e pós-graduado em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ingressou no serviço público em 1980 e é servidor de carreira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Ocupou diversos cargos no âmbito da Fundação de Assistência ao Estudante no Ministério da Educação e na Secretaria de Educação Superior, no MEC. Dentre outras funções, atuou como chefe do Departamento Financeiro da FAI, diretor financeiro, diretor de gestão de fundos e benefícios e também presidente interino do FNDE. Em 2019, ocupou o cargo de diretor da Diretoria de Políticas e Programas de Educação Superior e atualmente ocupa o cargo de coordenador geral de operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e distribuição de arrecadação do salário da educação no âmbito do FNDE. Toninho, fica à vontade. Você troca de lugar comigo, Armando? Nessa idade a gente já não enxerga muito, então tem que ficar perto aqui do... Bom, uma boa tarde a todos e a todas, secretários, secretárias, municipais e estaduais também, né? Secretários estaduais ou só municipais? Secretários, secretárias e Distrito Federal, tá certo. Quero também aproveitar, cumprimentar o professor Alessio, aqui na condição de coordenador dos trabalhos, agradecer a Undime pelo convite ao FNDE para participar desse evento, parabenizar o Undime pela iniciativa. É importante esses temas que estamos discutindo aqui nesse evento, temas atuais envolvendo aí o novo Fundeb e especialmente essa questão relacionada à complementação VAR. Eu costumo dizer que é sempre uma satisfação estar presente em eventos dessa natureza para falar sobre Fundeb. Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica do Brasil, abrange aí 63% de todo o recurso que o país investe em educação básica, está presente aí nos 5.568 municípios, nas 27 unidades federadas, nas 179 mil escolas, acho que segundo o último censo, e aí beneficiando mais de 2 milhões de professores e quase 39 milhões de alunos. Então, eu costumo dizer, é um megafundo, é um assunto importante, é um assunto atual, é complexo, e se nós executarmos bem o Fundeb, aplicarmos bem os recursos do Fundeb, a educação vai bem. Se aplicarmos mal, a educação vai mal. E por isso que é sempre importante esses eventos. Eu preparei aqui para apresentar aos senhores e senhoras uma apresentação, uns slides, sobre a operacionalização da complementação VAR. Alessio já falou de alguns temas que eu vou passar rapidamente na minha apresentação. Armando também já comentou alguns assuntos que eu vou abordar na minha apresentação, mas vou passar rapidamente, prometo aos senhores que não vou demorar muito. E aproveitei, como eu vi que a SEB não estaria presente, nem sei se é de interesse aqui do fórum, passar algumas telas da plataforma do PAR 4, que é onde os secretários vão informar o cumprimento das condicionalidades. Eu vou passar rapidamente também, prometo que não vou tomar muito tempo dos senhores e senhoras. Como é que eu passo aqui, Alessio? Aqui, né? Bom, conceito antigo, vocês vão falar, olha, é um conceito desde o Fundef, que foi criado em 98, que é um fundo especial de natureza contábil, está presente nas 27 unidades da federação
e é composto, basicamente, com recursos provenientes das contribuições de estados, municípios e Distrito Federal, além da complementação da União, que é um tema que nós vamos abordar aqui pontualmente, né? Agora, o conceito é antigo, mas o fundo mudou muito, né, ao longo aí desses 24 anos de existência desde o Fundef. Nós saímos aí da abrangência do ensino fundamental, expandiu para toda a educação básica, a subvinculação de recursos aumentou, saiu de 60% para 80%, o recurso destinado, o percentual de recurso destinado à remuneração dos profissionais da educação alterou de 60% para 70%, ampliou a abrangência dessa aplicação, antes só para os profissionais do magistério, agora para todos os profissionais da educação básica, né? Além disso, a importante mudança que teve, e acho que a principal delas, vocês vão concordar comigo, que foi o fato do fundo ter se transformado numa política permanente, né? Diferentemente do Fundef, que tinha um prazo de vigência estabelecido na Constituição, e do próprio Fundeb, né? Criado em 2007, que também tinha um prazo de início e término definido. E a complementação da União, que antes tinha apenas uma modalidade, passaram a ser três modalidades de complementação, e o percentual, né, de contribuição financeira da União passou de 10% para 23%. Né? A complementação da União, o que é? É uma contribuição financeira da União ao fundo, que é destinada às redes de ensino que não atingem o valor mínimo aluno-ano definido nacionalmente, e agora com a novidade também de abarcar as redes de ensino que atenderem às condicionalidades de melhoria de gestão e alcançarem a evolução dos indicadores de atendimento e de melhoria da aprendizagem, com a redução das desigualdades. Conforme eu já disse, passou de 10% para 23%. Essa complementação será integralizada, já está sendo integralizada, né, nesse período 2021 a 2026, e sendo que 2021 nós já repassamos de complementação da União 12%, em 2022 vamos repassar 15% da receita total do fundo, em 2023 serão 17%, 2024, 19%, 2025, 21%, até chegar em 2026 com 23%. Tá? Bom, as modalidades de complementação da União. Conforme eu disse, essa foi uma alteração trazida pelo novo Fundeb. Né? Antes a gente tinha só a complementação da União, que estava centrada no valor anual por aluno, que é uma modalidade de complementação que vem desde o Fundef, né? Corresponde a 10% da receita total do fundo. A implementação dessa complementação ocorre desde 2021, que foi o primeiro ano de vigência do novo Fundeb, e tem um caráter equitativo, né? Ela está mais relacionada à capacidade fiscal de financiamento da educação pelos estados e municípios. E o valor para 2022 está estimado em 22,2 bilhões. Isso porque a receita do Fundeb, a última estimativa agora do segundo quadrimestre de 2022, passou de 215 bilhões no primeiro quadrimestre para 222 bilhões no segundo quadrimestre. A segunda modalidade de complementação é a modalidade de complementação VAT, que entrou em vigor a partir de 1º de julho de 2021, corresponde a 10,5% da receita total do Fundeb e também será integralizada aí nesse período de 2001 a 2026, sendo que em 2022 nós estamos repassando 5% do valor dessa complementação de 10% e até
chegar a 2026 com 10,5%. Essa complementação também ela tem um efeito maior de equidade, né? É uma modalidade de complementação que enxerga, que olha para o município, para a capacidade fiscal do município, e não a capacidade do Estado, né? Isso permite que estados pobres, em estados ricos, passem a receber a complementação da União, o que não acontecia no modelo antigo do Fundef e do Fundeb. Se eu não estou enganado, hoje nós temos 2.247 municípios recebendo o VAT, e dos quais mais de 500 municípios recebem, não recebiam o VAF e passaram a receber o VAT, né? E o restante, algo em torno de 1.800, 1.900 municípios, recebem o VAT e também recebem o VAF, né? Então, assim, uma modalidade de complementação bastante importante. Temos agora, que é o foco aqui dos nossos trabalhos, né, dessa nossa palestra, que é o valor anual total por aluno resultado, que é o VAR, né, que eu costumo dizer que a importância do VAR é que vai ser o selo de qualidade da educação brasileira, né? Lá no FNDE a gente recebe prefeito, secretário todos os dias. E nós vamos passar a perguntar, prefeito, o senhor recebe o VAR? Porque o VAR ele é um selo, né, de qualidade, porque se recebe o VAR é porque tem uma boa gestão, é porque tem evolução do atendimento, porque melhora a aprendizagem, porque reduz as desigualdades, né? Então, eu costumo dizer, aí a importância do VAR. O VAR vai se tornar um selo de qualidade da educação, né? Então, o município que recebe o VAR, né, ele vai ser visto como um município que cuida bem da educação básica brasileira, né? Corresponde a 2,5% do total de receita do Fundeb, também vai ser implementado gradativamente até em 2026, sendo que a primeira parcela vai ser em 2023, no próximo ano, de 0,75%, que, segundo essa última estimativa de receita do Fundeb, de 222 bilhões, a gente estima aí um valor de 1,67 agora. Até chegar a 2023, com o crescimento da economia, crescimento de emprego, melhoria de renda, né, a expectativa é que a gente chegue aí com uma complementação de 2 bilhões em 2023. Aqui, a previsão legal e normativa da complementação VAR, né, ela está prevista na Lei 14.113, no decreto de regulamentação do Fundeb e na resolução da Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica. Agora, para receber a complementação VAR, conforme já foi dito aqui, precisa de se cumprir algumas condicionalidades, né? São 5 as condicionalidades: de provimento de cargo ou função de gestor escolar, de acordo com critérios técnicos de mérito. O professor Alessio deu uma aula de mestrado aqui sobre como selecionar esses gestores, né? Então, eu não preciso de acrescentar mais nada. Eu acho que o professor Alessio esgotou, né? Falou muito bem sobre essa questão. A segunda condicionalidade é a participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliado no SAEB, né? Temos a terceira, que é a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, também medidas nos exames do SAEB, né? A quarta condicionalidade, que é o ICMS educacional, que é aquela parcela do ICMS que é distribuída ao município
né, com base em critérios de evolução da educação, e a condicionalidade 5 é a adequação dos referenciais curriculares, né, com a base nacional curricular, aprovado nos termos do respectivo sistema de ensino público. E o que a gente chama de uma sexta condicionalidade é a evolução dos indicadores, né, de atendimento e melhoria da aprendizagem com a redução das desigualdades. E daí, por isso que a gente está chamando o VAR de selo de qualidade da educação brasileira. Bom, aqui as competências no âmbito da operacionalização da complementação VAR, né? O INEP tem um papel muito importante nesse processo de operacionalização da complementação. O INEP é responsável por elaborar e propor à Comissão Intergovernamental as metodologias para aferição do cumprimento das condicionalidades, são aquelas 5 condicionalidades que eu me referi no slide anterior, e também propor a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, que também está a cargo do INEP, e mais na frente eu vou falar novamente sobre esse assunto com relação ao período que será implementado. Além da definição dessas metodologias, o INEP vai definir para 2023 as metodologias de cálculo dos indicadores, né, porque a partir de 2024 isso será alterado, deve ser definido pela Comissão Intergovernamental também, e, por fim, apurar, a partir dos dados do SAEB e do Censo Escolar da Educação Básica, encaminhando ao FNDE a relação das redes de ensino que cumpriram as condicionalidades 2 e 3, que são aquelas que são verificadas junto aos exames do SAEB, e os indicadores de atendimento da melhoria da aprendizagem. A Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica tem por competência, no âmbito da implementação da complementação, deliberar sobre as metodologias apresentadas pelo INEP, né, que é de aferição do cumprimento das condicionalidades, que estão lá no artigo 14, que são aquelas 5 condicionalidades, e também de cálculo dos indicadores de atendimento e melhoria da aprendizagem, com redução das desigualdades. Ali é vigência, acho que a partir de 2024. Tá? Tem a SEB-MEC, que também participa desse processo de operacionalização da complementação VAR. A SEB é responsável pela gestão do módulo PAR 4, no âmbito do MEC, e é por intermédio dessa plataforma que os senhores informarão sobre o cumprimento ou não das condicionalidades 1, 4 e 5, que é aquela da escolha do gestor, a 4 é a do ICMS educacional, que essa quem informa são os secretários estaduais, porque cabe ao Estado editar essa lei, e a condicionalidade 5, que é a questão dos currículos, né, com base no BNCC. Tá? E, por fim, o FNDE, que efetua a habilitação preliminar das redes, recebe da SEB a relação dos municípios que cumpriram as condicionalidades 1, 4 e 5, recebe do INEP a relação dos municípios que cumpriram as condicionalidades 2 e 3, né? E daí faz a habilitação, verifica quais são os municípios que estão habilitados à complementação VAR. Tá? A partir dessa habilitação, nós encaminhamos ao INEP, voltamos ao INEP a lista desses entes habilitados, para que o INEP possa fazer o cálculo dos indicadores. Feito o cálculo dos indicadores, nos devolve, nós fazemos a habilitação final, publicamos isso na página do FNDE e utilizamos os indicadores para cálculo dos coeficientes de distribuição da complementação VAR. Tá? Aqui,
o que definiu a resolução da Comissão Intergovernamental, que foi publicada dia 27 de julho, agora de 2022. O que a comissão deliberou? Aprovou as metodologias para aprovação das condicionalidades 1, 4 e 5, que envolve aí a apresentação de documentos, preenchimento de dados e informações, declaração do dirigente responsável pela rede de ensino, que é feita na plataforma do PAR 4. Declara suspensa para o ano 2023 a aplicação da condicionalidade 2, que é aquela condicionalidade que é apurada com base no SAEB, 80% de participação, no mínimo, né, da rede, conforme autorizado lá no parágrafo 4, que a própria Lei 14.113 trouxe essa possibilidade, e a comissão, né, formalizou isso na sua resolução. Também a comissão declara habilitadas para as condicionalidades 2 e 3, referentes aos exames nacionais do SAEB, os entes federados que não contêm população de referência para aplicação dos referidos exames, ou seja, porque tem município que não atende o critério estabelecido pelo INEP para participação no SAEB, então esses municípios não podem ser prejudicados, eles ficam automaticamente habilitados. E, por fim, estabelece também que somente os estados deverão preencher as informações referentes à condicionalidade 4, que é o ente subnacional responsável pela edição da lei estadual, definindo a distribuição de, no mínimo, 10% do ICMS com base em critérios educacionais. O prazo para comprovação das condicionalidades na plataforma PAR 4 vai de 1º de agosto a 15 de setembro, e onde comprovar no módulo PAR 4 no CIMEC, que é uma plataforma gerida pelo Ministério da Educação, mais especificamente a Secretaria da Educação Básica. Quais são as ações futuras para a gente completar o ciclo da complementação VAR, o INEP poder fazer o cálculo dos indicadores, né, a comissão aprovar essas metodologias, né, e aí, até 30 de agosto, o INEP apresentará estudos à comissão para deliberação sobre a condicionalidade 3, que é uma condicionalidade que está pendente, né, que a comissão decidiu por não deliberar nessa última reunião que resultou nessa resolução, por entender que não tinha dados suficientes para deliberar, e até 30 de setembro, a partir do recebimento dessas informações do INEP, que serão entregues até o dia 30 de agosto, aí a comissão vai deliberar e publicar uma resolução definindo as condições para cumprimento dessa condicionalidade 3. Importante dizer que independe de qualquer informação dos estados e dos municípios com relação à aferição dessa condicionalidade, porque, com certeza, vai ser com base em informações já prestadas ao SAEB em anos anteriores. Solicitamos aqui ao nosso palestrante para concluir. Acho que já é a última. Ok. Tá bom? Bom, então não vai dar tempo para passar aqui os slides, eu vou deixar a apresentação. Já foi encaminhado para isso, aí depois a organização do evento socializa com os senhores. Tá bom? Muito obrigado. Bem, agradeço aqui ao Toninho, né, e ao Armando. E só um último lembrete em relação ao que o Toninho colocou da condicionalidade 3, será considerada a corte do SAEB de 2017 e o SAEB de 2019. Então, quem vai calcular é o INEP. Então, assim, para saber se o município evoluiu ou melhorou os resultados, vão ser usados não os resultados do SAEB de 2021, por conta da pandemia, a baixa frequência que teve, e certamente todo mundo iria cair, ninguém iria ganhar VAR. Então, inclusive, por solicitação da Undime à comissão, ao MEC também, que não fosse usado a corte, o dado do SAEB 2021, fosse usado o SAEB 2017
e 2019. Foi uma decisão também acatada no âmbito pelo MEC e acatada no âmbito da Comissão Intergovernamental. A última constitucionalidade 5 é a mais simples, é só você inserir lá o seu currículo alinhado à BNCC. A maioria dos municípios fizeram em parceria com o Estado, adotou o currículo que foi elaborado de forma colaborativa com o Estado através da rede Pro-BNCC, né, que foi coordenada pelo Ministério da Educação. Então, se o seu município aderiu ao currículo na integralidade do currículo estadual, basta anexar o arquivo do currículo do Estado e a resolução do Conselho Estadual que homologou aquele currículo, tá certo? Ok. Agora, se seu município fez adequações, alterações ao documento que foi feito em colaboração com o Estado, se você tem Conselho Municipal, você tem que ter um documento de homologação, um parecer, uma resolução do seu Conselho Municipal, né, aprovando o currículo com as alterações que você fez, ou encaminhar ao Conselho Estadual para o Conselho emitir um parecer, homologação separado para o seu município, porque você fez alterações, tá bom? Mas, no geral, a maioria dos municípios aderiu 100% aos currículos estaduais. Em relação à constitucionalidade 4, para finalizar, que depende dos estados, nós estamos bastante preocupados, enquanto DIME e a Associação de Prefeitos, as 3 associações de prefeitos, porque nós, municípios, estamos correndo atrás, fazendo nosso dever de casa, fazendo a constitucionalidade 1 e a constitucionalidade 5. No entanto, se o Estado não fizer a constitucionalidade 4, todos os municípios daquele Estado serão prejudicados e ficarão de fora, entendeu? Então, assim, nós estamos bastante preocupados com essa questão, já tivemos várias reuniões com o MEC, com sede, DIME, né, e eu não vejo a coisa caminhar com muita celeridade nesse aspecto. A gente tem preocupação, o MEC, a equipe do MEC está muito preocupada com essa questão, porque foi feito aqui, eu estou na mão, o estado da arte, de como é que está essa situação da constitucionalidade 4 nos 26 estados, e a maioria deles, a lei já foi encaminhada para a Assembleia, mas está em análise. O prazo pela Constituição era até o dia 26 de agosto. Seria o prazo legal para eles terem aprovado, no âmbito do Estado, aquele projeto de lei que faz a redistribuição dos 10% do ICMS, né, com base em 3 indicadores. O maior problema não é que o Estado não tenha feito a lei, é que ele fez uma lei da maneira dele, que não atende o que está na Constituição, na emenda constitucional 108. Então, assim, nós já tivemos uma reunião com o MEC, a equipe do Banco Mundial, várias pessoas, o INEP, né? As leis estaduais que estão sendo aprovadas não atendem ao que está na emenda constitucional 108. Nem o meu estado, Pernambuco, que são os mais antigos, as leis têm que ser adaptadas à emenda constitucional 108, que ela exige 3 indicadores, que a lei tem que dizer que a partilha dos 10% tem que considerar 3 indicadores. Desempenho, tem que considerar equidade e tem que considerar o nível socioeconômico dos alunos. Nenhuma lei de nenhum estado considera o 3º indicador, que ele foi introduzido pela emenda constitucional 108. Então, o problema está nesse indicador que o INEP chamou muito bem a atenção, que as leis estaduais não estavam observando a esse indicador. Que eu conheça só a lei ontem, que foi aprovada de Santa Catarina. Cadê a Patrícia? A lei de Santa Catarina, eu acompanhei o processo de lá, a Patrícia mostrou a prévia, e ela estava morta de feliz ontem, pulando, porque Santa Catarina aprovou a lei estadual, e acho que é a única lei estadual no país que atende à constitucionalidade. Então, os municípios de Santa Catarina podem respirar, né, relaxar, porque Santa Catarina já vai atender. Professor e vamos torcer Alessio, para que os outros estados consigam correr, né, e concluir concluir as suas alterações. Quem não alterar até o dia 26, gente, se alterar depois, ele terá até o dia 15 para inserir no sistema. Então, tem um tempo do dia 26 até o dia 15 de setembro. Então, vale um esforço, uma pressão, né, junto aos governos estaduais,
para que esses estados que têm a lei aprovada, que acham que estão cumprindo, não vão cumprir e vão prejudicar seus municípios. E aí tem muito estado que não está querendo mexer na lei por conta dos municípios maiores que estão fazendo um lobby, uma pressão para que a lei não seja aprovada, para não perder o dinheiro do ICMS, mas não tem como fugir da Constituição. Não tem como fugir, vai acabar prejudicando todos os municípios, porque os municípios maiores não querem aprovar a lei de redistribuição do ICMS. O problema todinho, gente, é só esse, tá bom? Muito obrigado, obrigado, Toninho, obrigado, Armando. Desculpe pelo tempo, obrigado aí, pessoal.